Olá! Nessa aula vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos parte 1. Esse conteúdo e outras aulas da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação estão na descrição no vídeo. Além disso, existe o áudio desse conteúdo que está disponível também. Vamos começar falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Os padrões e fluxos da geosfera, ou seja, esses ciclos, eles estão ativos na geosfera. A geosfera se refere às camadas superiores da Terra. Assim, é constituída de atmosfera, que é igual a litosfera, que é constituída por pedra ou rochas, pedosfera por solo, hidrosfera, água, e biosfera, que quer dizer bio-vida. Assim, a geosfera, ela suporta as camadas superiores da Terra. E a partir dessas camadas, dessa dinâmica, que os ciclos biogeoquímicos estão. Assim, os ciclos biogeoquímicos, existe o ciclo exogênico, que está na superfície do planeta, como dissemos anteriormente, na geosfera, o ciclo endogênico, associado à rocha e vários tipos, assim, que não está na superfície do planeta, e outro é o sistema Terra, que é essencialmente fechado, que o estudo de um elemento químico é específico do ecossistema. Vamos estudar o ecossistema específico. Assim, vamos começar falando sobre o ciclo do carbono, em que a importância especial é o elemento central da matéria orgânica. Esse elemento, ele está equivalente a 99,9% no ambiente. Porém, nem todo esse conteúdo é realmente matéria orgânica. Mas no estudo do ciclo biogeoquímico, a matéria orgânica é o elemento central. Assim, como disse antes, nem tudo sendo funcional das formas vivas. Então, o elemento carbono não está em todas as formas vivas. E o carbono é encontrado no solo, é encontrado como dióxido de carbono, que é CO2 ou gás carbônico, metano, que é CH4, plantas terrestres, oceanos e matéria orgânica. O carbono é encontrado nesses locais. E o equilíbrio redox de carbono. O balanço de redox de carbono é ligado com alguns elementos, como nitrogênio, fósforo, enxofre e oxigênio. O carbono ele está associado à fotossíntese e à respiração aeróbica, ou seja, respiração celular. Então, quando a gente estuda o ciclo do carbono, a gente está centrado em falar sobre a fotossíntese e a respiração aeróbica. Aí, para simplificar o ciclo do carbono, em que o dióxido de carbono na atmosfera vai reagir com a água e com a ajuda da radiação solar vai produzir glicose e gás oxigênio. E esse ponto central que a gente deve prestar atenção na hora de falar sobre o ciclo do carbono. Vendo em imagens, podemos comentar a seguinte forma: para que ocorra o processo de fotossíntese, a planta precisará de dióxido de carbono e de água. Assim, a planta vai obter água, dióxido de carbono e radiação solar. E no seu processo, ela vai produzir o quê? Glicose, para ela manter-se viva. E vai liberar gás oxigênio. Porém, os animais também obtêm energia a partir das plantas, pela glicose. Os animais vão obter glicose a partir das plantas, as plantas vão
obter glicose a partir delas mesmas, porque elas que produziram. E o carbono, ele também vai ser liberado a partir da respiração dos animais, porque os animais eles precisam de gás oxigênio, mas eles vão liberar no ambiente dióxido de carbono. As plantas também vão liberar, os animais que vão entrar em decomposição, os animais mortos vão entrar em decomposição, também vai liberar dióxido de carbono. Os combustíveis fósseis, eles vão ser acumulados, também é utilizado nas indústrias. Assim, as fábricas também emitem dióxido de carbono e também captação dos oceanos. Então, tem essa dinâmica. A partir dessa reação química, tem como explicar o processo do ciclo do carbono. E falando sobre o Paleozoico e os dias de hoje. O dióxido de carbono no Paleozoico, o gás carbônico, ele teve uma tendência a diminuir. As cianobactérias, elas utilizavam dióxido de carbono e no seu processo liberava muito oxigênio. Então, aí nessa época há uma diminuição no dióxido de carbono, porque está sendo utilizado bastante, e ao aumento de gás oxigênio. Nos dias de hoje, já que no Paleozoico houve o aumento do gás oxigênio, ocorreu o processo de surgir animais mais complexos. E esse aumento de dióxido de carbono é pelo início da Revolução Industrial, que no começo da Revolução Industrial, início das fábricas, começaram a utilizar carvão mineral e posteriormente o petróleo, e assim havendo alterações na Terra, porque com o aumento do dióxido de carbono no ambiente, acaba superaquecendo, havendo aquecimento global. Aquecimento global é um efeito natural e importante, porém, com o excesso de dióxido de carbono há um superaquecimento global, e assim aumenta a intensidade de chuvas, tem derretimento de geleiras e tudo mais por conta disso. E o ciclo do nitrogênio. Aí, o ciclo do nitrogênio ele serve de composição das biomoléculas vitais. Um exemplo, ele faz a construção do DNA, RNA. Não existem as bases nitrogenadas. O nitrogênio, o elemento hidrogênio, contribui na formação dessas moléculas. E o nitrogênio fixado biologicamente. Ele, 60% é terrestre e 40% é aquático. As bactérias fototrópica anoxigênica, elas têm a tendência de fazer o quê? De fixar o N2, o nitrogênio atmosférico, por meio de anóxicos, ou seja, com baixa concentração de oxigênio, e convertendo em amônia. A amônia é importante para as plantas, para a manutenção das plantas. E essas bactérias, elas fazem um processo, elas associam a leguminosas, assim, convertendo esse nitrogênio atmosférico para um nitrogênio útil para as plantas. E a nitrificação. Esse é mais no caso de bactérias que não estão associadas a plantas. Um processo mutualista. Elas estão no ambiente. Elas pegam esse amônio e transformam em nitrito. E quem transforma esse amônio em nitrito são as bactérias do gênero, as bactérias nitrosome. Assim, esse nitrito é convertido em nitrato pela bactéria Nitrobacter. Então, esse nitrito é convertido em nitrato pela bactéria Nitrobacter. E essa amônia
e esse nitrato é usado em vegetais e algas. Os vegetais e algas precisam dessas moléculas para sobreviverem. E a partir dos vegetais e das algas que os animais obtêm energia, obtêm esse nitrogênio. Aí a desnitrificação. No ambiente existe subóxidos e anóxidos. Anóxidos é baixa concentração de oxigênio. Há bactérias que vão fazer, elas vão pegar material rico em matéria orgânica morta e vão utilizar essa matéria orgânica morta para gerar o nitrito. E esse nitrito é transformado em óxido nitroso. Então converter aquela amônia, aquele nitrato, em outros componentes, que nesse caso é o nitrogênio atmosférico. Então vamos ver o exemplo. Vamos ver primeiro o exemplo das bactérias associadas às plantas. As bactérias Rhizobium, elas associam as plantas leguminosas. O exemplo, feijão. O feijão, ele associa a plantas leguminosas. E ele vai pegar esse nitrogênio atmosférico, essas bactérias vão pegar esse nitrogênio atmosférico e converter em amônia. Assim, a planta vai obter amônia com a ajuda da bactéria Rhizobium, enquanto a bactéria Rhizobium vai obter ATP, energia, a partir da ajuda das plantas. E esse exemplo em que o animal ele obtém o nitrogênio se alimentando das plantas. Então, esse é o exemplo das bactérias associadas às plantas. No caso de bactérias presentes no solo, que não estão associadas às plantas, é o seguinte: esse nitrogênio atmosférico vai ser convertido em amônia. E essa amônia, esse amônio presente, vai reagir com oxigênio e as bactérias nitrossomonas vão converter essa amônia em nitrito, que vai reagir com oxigênio e vai formar o nitrato com a ajuda das bactérias Nitrobacter. Então, as bactérias Nitrobacter convertem o nitrito em nitrato. Aí veja, amônia e nitrato são importantes, são absorvidos pelas plantas. E no caso da desnitrificação, as bactérias associadas a esse ciclo, elas vão converter esse nitrato em nitrito e esse nitrito em amônia, e convertendo assim essa amônia em nitrogênio molecular. Então, a desnitrificação é o que? A conversão do nitrato em nitrito em amônia, transformando em nitrogênio molecular. Esses são os dois casos. E no caso do ciclo do fósforo, o fósforo está presente em ácidos nucleicos, ligações de fosfato, coenzimas nucleotídicas, fosfolipídios. Ele possui pouca concentração no ambiente, mas é muito importante para a manutenção dos seres vivos. Assim, o fósforo é responsável, muitas das vezes também o fósforo é responsável pela eutrofização, que é o excesso de nutrientes. Então, quando um lago pode estar poluído, é o excesso de nutrientes que fez com que o ambiente ficasse inóspito. Porque excesso de nutrientes, as plantas que habitam, as algas que habitam lá, vão haver muitas em excesso que vão tampar o ambiente para que
a radiação solar bata em outras plantas que precisem. Assim, as plantas que precisam de radiação solar não vão obter, assim vão morrer, e acaba que os animais que se alimentavam dessas plantas também vão morrer. E o caso que a única coisa que pode restar são as bactérias que não precisam de oxigênio, as bactérias anaeróbicas. Aí no caso do ciclo do fósforo, o elemento importante nesse ciclo é o fosfato. O exemplo desse fosfato no ATP, no ADP, do NADPH, que é o fosfato de nucleotídico de nicotinamida adenina. Como a gente vimos em outras aulas, em que esse ATP, esse ADP e esse NADPH vão ser úteis no ciclo, na glicólise, no ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa. Então, mesmo que ele seja pouco no ambiente, ele é muito importante. Então, como é o ciclo do fósforo? É o seguinte: as plantas elas vão absorver esse fosfato do solo e os animais eles vão obter esse fosfato a partir das plantas. Quando esses animais eles morrem, acaba que a partir da decomposição dessa matéria orgânica, essas substâncias pode ser transportada, lixiviada, como eu disse. Lixiviação é transporte de matéria no ambiente. Vai ser transportada para o mar, pode ser transportada para outros ambientes, pode ser transportada para a planta. Aí, no caso, esse fosfato em ambiente aquático, essas algas que absorveram fosfato, esses animais vão obter fosfato a partir delas. E também ele está associado a rochas sedimentares também. E uma coisa, o elemento fósforo, ele não existe o elemento fosfato na forma gasosa, mas a partir de vento, a partir de intemperismo ou erosão, que vai ser levado, vai ser transportado pelo vento, ele pode ser distribuído para outras regiões. E é isso. Assim, essas e outras aulas estão disponíveis na playlist Elementos de Ecologia e Conservação. Também estou disponibilizando os áudios dessa matéria, que está na descrição do vídeo.